Boa noite. O petróleo no momento é um tema de destaque na imprensa capixaba. Atualmente, a produção no Espírito Santo é cerca de 45 mil barris por dia. Hoje, o estado ocupa a 6ª posição no ranking de produção do país. Mas a previsão é de que a partir de 2006, a reserva capixaba atinja o patamar de 2,5 bilhões de barris, tornando o estado o 2º maior produtor de petróleo do país. Mídia conversa hoje sobre petróleo no Espírito Santo. Com a gente, o secretário do Estado de Ciência e Tecnologia, Fernando Erkenhoff, e o historiador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Luiz Cláudio Ribeiro. Boa noite, secretário. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Professor, quando começaram as primeiras buscas por petróleo no Estado? E qual região que aconteceu? Bom, o petróleo no Estado ele vai começar com a própria campanha pelo petróleo, a campanha O Petróleo é Nosso, que redundou com a lei de criação da Petrobras nos anos 50, a primeira metade dos anos 50 no Brasil. Né? A partir daí, no Espírito Santo, o Primo Bitty, que foi prefeito durante 5 mandatos no município de Aracruz, né? Ele foi um precursor dessa ideia de se pesquisar, explorar o potencial de petróleo no Espírito Santo. Então foi uma iniciativa que partiu daqui de dentro, então? Partiu daqui, partiu exatamente de um político empreendedor, né, como o ex-prefeito Primo Bitty, e a exploração de petróleo se desenvolveu na região norte do nosso estado, né, não na costa, mas na região litorânea, né, não no mar, mas na região litorânea, nos municípios de Linhares, de São Mateus, né, e posteriormente, já no final dos anos 70 e início dos anos 80, é que se começou a explorar o gás natural no mar, né, com o gasoduto que existe até hoje, que passa em todo o litoral de Aracruz e vem até a região onde estão instaladas as usinas da Vale do Rio Doce e o Porto de Tubarão, que é o gasoduto da região de Cacimbas até Vitória, né? Agora, secretário, como funciona a parceria da UFES com a Petrobras? Olha, quem poderia responder melhor, quem pode responder melhor é a Universidade Federal do Espírito Santo e a própria Petrobras. Mas sem dúvida nenhuma... Mas o senhor é professor lá da UFES também, né? Sou professor da UFES também e responderia a pergunta com muito prazer. Sem dúvida nenhuma, né, você tem a Universidade Federal do Espírito Santo, pré-Petrobras e pós-Petrobras. E esse processo ainda está por se consolidar, né? Essa relação mais intrínseca, mais forte entre a Universidade Federal do Espírito Santo e uma empresa do porte, da tecnologia, do grau de gerenciamento moderno, como é a Petrobras e a universidade, certamente é uma questão que faz uma revolução na relação entre a universidade e a empresa. Eu tenho notícias de que a universidade e a Petrobras farão um acordo no qual haverá a implantação de cursos, inclusive de excelência, em óleo pesado, em óleo leve, e certamente a Petrobras vai dar uma grande contribuição ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e talvez também em outras universidades. E vice-versa, eu acho que a Petrobras também ganha muito com essa interação. O que há de mais moderno no mundo hoje é essa interação entre a universidade e o setor produtivo, em particular de uma empresa da grandeza, da importância e da modernidade, como é a Petrobras. E o senhor, professor Luiz Cláudio, que é professor do curso de História, né, o senhor acha que o seu curso, por exemplo, tem adquirido alguma vantagem com essa parceria? Como que o senhor enxerga hoje essa parceria, UFES e Petrobras? Olha, eu individualmente fui muito favorável a essa ideia, a essa parceria. Recentemente na universidade houve um debate a respeito até mesmo da implantação da sede da Petrobras dentro do campus. Eu fui, em princípio, favorável a essa ideia, né? É normal, natural que nesse momento, onde ainda estão sendo exploradas, né, ainda estão buscando as informações sobre o potencial de petróleo e gás no Espírito Santo, a Petrobras ainda esteja montando as suas instalações
e para os cursos da área de ciências humanas, digamos assim, os benefícios ainda são sentidos de maneira indireta. Por exemplo, nós sabemos que houve uma doação à biblioteca, né, da universidade, mas isso atinge como um todo. Nós precisamos realmente de melhoria, mas isso melhoria em todos os cursos do Centro de Ciências Humanas e Naturais, que envolve inclusive o curso de Biologia e o curso de Oceanografia. Então, a gente vê falado da excelência da Petrobras, por exemplo, na exploração de petróleo em águas profundas. Isso implica trabalho no mar, né? Então, eu acho que, na minha opinião, deve ainda haver uma expansão desse conceito, né, da Petrobras, porque, na verdade, nós também poderíamos expandir a área, né, de conhecimento marinho dentro da universidade, nos tornarmos excelência, se no bojo desse processo de desenvolvimento de tecnologias para a exploração de água, de gás e petróleo em águas profundas, na plataforma continental marinha, nós pudéssemos desenvolver mais conhecimento sobre os ecossistemas marinhos. Certo. Eu acho importante ressaltar, resgatar o fato de que essa não é a primeira parceria importante. A Companhia Vale do Rio Doce já fez parcerias muito importantes com a Universidade Federal do Espírito Santo. A CST tem parcerias com a Universidade Federal do Espírito Santo e assim por diante. Mas dessa intensidade é uma novidade. Eu acho que esse exemplo, esse modelo, esse case que a Petrobras está realizando com a Universidade Federal do Espírito Santo deve inspirar todas as outras empresas, né, e também as outras universidades, né? É preciso que se intensifique a relação da universidade com o setor produtivo, com a produção econômica e também na universidade com a sociedade. A universidade, no meu entender, ela acabou tendo um descompasso com o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. E é um momento de nós do resgate dessa questão. Então, eu acho que tem todo um caminho aberto. Não se trata só, professor, na minha visão, de pesquisas de plataformas marinhas, de pesquisas em metalmecânicas, né, em pesquisas em áreas direta ou indiretamente vinculadas à produção de petróleo. Por exemplo, a Companhia Inglesa de Petróleo foi ela que patrocinou a pesquisa que gerou o clone animal, ela que patrocina pesquisas de célula-tronco. São as indústrias de petróleo na Europa que patrocinam as pesquisas ambientais e assim por diante. Então, eu acho que é um grande desafio. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que pode se estabelecer um protocolo muito interessante, moderno e avançado entre as instituições de ensino superior do Espírito Santo e o sistema produtivo. Eu entendo que hoje também é preciso preparar melhor a universidade para receber, né, as parcerias com a Petrobras e com outras empresas, né? Então, acho que o que a UFES poderia, inclusive, começar, quem sabe, trabalhando num plano estratégico, um planejamento de longo prazo, e aí sim nós pudéssemos ter, quem sabe, apoio financeiro das empresas interessadas em parcerias, de maneira em que nós pudéssemos capacitar melhor a universidade para se expandir de uma forma mais ampla, no sentido principalmente de também oferecer melhores serviços, né, aos seus alunos, à comunidade universitária, aos seus parceiros e à comunidade externa também. Perfeito. Agora estamos falando sobre parceria. Queria saber se, secretário, se a Secretaria de Ciência e Tecnologia está desenvolvendo algum trabalho juntamente com a Petrobras. Olha, é importante ressaltar que a Secretaria de Ciência e Tecnologia foi recentemente criada no mês de julho, junto com a Fundação de Apoio à Pesquisa, que foi uma grande conquista da sociedade capixaba. Eu acho que esse vai ser um dos grandes registros do governo Paulo Artung. É uma visão de futuro, a visão da sociedade do conhecimento e da informação.
nós estamos montando a estrutura. Nós estamos nessa etapa, o Conselho de Ciência e Tecnologia, que é formado de forma tripartite, governo, Estado, iniciativa privada e setores da sociedade estão também representados, estão desenhando um projeto estratégico, não é, de ciência e tecnologia para o Estado do Espírito Santo, que não é só do governo, e nem é só da Universidade Federal do Espírito Santo. Né? Eu acho, e essa é a nossa aposta, que o Espírito Santo haverá de ter um projeto de ciência, tecnologia e inovação à sua altura. Porque, veja você, nós somos um Estado basicamente exportador de commodities, de petróleo, de madeira, de mármore e granito e assim por diante. Então, no limite, esse material é finito, o petróleo é finito, não é? A produção de celulose pode sofrer intempéries. Então, no limite, nós temos que formar o que tem mais valor hoje na humanidade e o que agrega mais valor econômico, que é a inteligência, competência e excelência. Agora, a Secretaria tem feito algum projeto em parceria? Nós estamos analisando, estamos junto com a Petrobras, junto com as outras empresas, junto com o SEBRAE, junto com a Findes. O senhor tem algum exemplo que possa citar? O exemplo é um chamado projeto PAP, onde nós estamos buscando parceria entre empresas de médio e pequeno porte com tecnólogos, pesquisadores e inovadores do Estado do Espírito Santo, chamado projeto PAP, que está encaminhado de forma bastante adiantada. Professor Luiz Cláudio, quais os impactos que o petróleo pode causar no Estado? Bom, eu dividiria em pelo menos 3 grupos de impactos, né? Primeiro, são os mais propalados, os impactos sobre a economia, né? Os impactos que essa atividade, uma atividade intensiva em aplicação de capitais, né? Ela, obviamente, gera empregos, ela gera contratação de serviços, né, no Estado, enfim, ela gera a necessidade de moradia, enfim, traz um novo contingente para o nosso Estado e isso, obviamente, traz impactos na economia, né, e traz uma massa, né, uma circulação monetária maior passando aqui pela nossa região. Nesse caso, acho que já há bastante informação a respeito, né? Agora, o impacto econômico e o impacto da própria atividade em si, ele tem alguns desdobramentos. Esses desdobramentos, eu diria, então, seriam os desdobramentos ambientais e os desdobramentos sociais, né? Nós temos um histórico bastante lamentável do ponto de vista tanto do meio ambiente quanto da sociedade, né? Nos últimos 50 anos, se a gente colocar, desde quando a Vale do Rio Doce, por exemplo, fez a sua expansão no pós-guerra, né? Entrando aí na década de 60 com o deslanchar dos grandes projetos, a construção do Porto de Tubarão, enfim, a construção das grandes empresas, das grandes usinas siderúrgicas, nós podemos ver que houve um crescimento no Espírito Santo, um crescimento da atividade econômica do setor primário exportador, né, muito grande, né, um destaque no Brasil. Algumas empresas são grandes players mundiais, como é o caso da Vale do Rio Doce, a própria Samarco, a Aracruz Celulose, etc., mas não houve, então, um acompanhamento do ponto de vista, né, da conservação ambiental, da preservação dos recursos naturais, da exploração desses recursos naturais, acompanhados do que em meio ambiente se chama de minimização dos impactos. Então, isso gera, se a gente vamos pegar esse histórico do ponto de vista mais visível, por exemplo, vamos pegar o Rio Doce. Nós temos relatos do Siciliano Abel de Almeida, nós temos relatos de vários outros observadores que até a década de 40, por aí, né, viajaram pelo Vale do Rio Doce, e a gente pode ver o seguinte: os impactos
a exploração econômica, não digo apenas da ferrovia Vitória-Minas, mas a entrada de uma ferrovia na região, no porte, né, de deslocamento de carga, na escala que a Vale do Rio Doce produz, ela induziu ali uma penetração, uma ocupação, e hoje nós temos o Vale do Rio Doce, um dos principais rios do Brasil, né, um rio importantíssimo. Nós temos uma região em decadência. Se a gente pegar, hoje nós temos Colatina, Linhares, né, como verdadeiras ilhas à margem do Rio Doce, cercadas de pastagens decadentes naquela região. Recentemente nós fizemos, com o patrocínio da CIP Rio Doce, da Assembleia Legislativa, da ACOD, lá de Colatina, nós fizemos uma descida, né, uma expedição ecológica, científica no Rio Doce, e a gente pôde verificar que hoje, né, não há esgotamento nas cidades, né, não há a vegetação, a biodiversidade está praticamente comprometida para sempre. Então, o que a gente pode esperar também da atividade de petróleo tem a ver com um resultado mais recente, né, onde a gente pode observar que cidades onde a atividade de petróleo no Espírito Santo já está sendo desenvolvida, como é o caso de São Mateus, como é o caso de Linhares, embora em escala menor, né, do que se prevê agora para o futuro, mas também cidades como Campos, Macaé, Quissamã, no Rio de Janeiro, a gente vê que não houve um planejamento, né, dessa atividade. Ela é uma atividade avassaladora em cima de pequenas economias locais, né? E aí, simples fato de se projetar ou se descobrir petróleo já provoca uma valorização imediata de terrenos, né, elevação de aluguéis, enfim, uma inflação local, muitas vezes provocada pela própria expectativa de que vá se instalar ali uma região, um núcleo, né, gerador de mais recursos, etc., de uma forma especulativa. No meu entender, a atividade de petróleo, da forma como ela está projetada, é preocupante, porque nós não estamos vendo, nós estamos vendo muita oferta de cursos, de debates, seminários, etc., na área de gestão da atividade em si, mas, na minha forma de entender, nós não estamos discutindo com a base da sociedade, com as representações das associações de moradores, com as associações de produtores rurais, enfim, né, de pescadores, etc. Como é que eles estão vendo isso? Que soluções eles apresentam para isso, né? Eu, por exemplo, represento dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente a Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares do Espírito Santo. Em nenhum momento, nós fomos convocados a dar a nossa opinião, a oferecer alguma contribuição a esse processo pela Petrobras, que é uma empresa estatal, por exemplo, né? Mas também pela ANP, que deveria, antes de leiloar, estar, enfim, colocando algumas regras para que pudesse, a população tivesse uma certa clareza até dos impactos que serão vividos no futuro. Então, eu acho que a indústria do petróleo é uma indústria bem-vinda, ela precisa ser pensada de uma forma mais estratégica, porque hoje ela vai gerar divisas, hoje ela é uma indústria importante para o país, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico, mas ela é uma indústria com data marcada, né? Ela é uma indústria, na América Latina, as projeções de que a indústria do petróleo seja ainda em escala comercial em torno de 30 anos. Quer dizer, o que virá depois, né? Por outro lado, fala-se muito das vantagens do gás natural. Bom, nós podemos ver que o gás natural, tal como a energia elétrica nos anos 60, né, que foi um linhão vindo de Furnas, passando por Valadares, chegando a Carapina em 1968, e depois acrescida essa carga elétrica com a produção elétrica de Mascarenhas, né, ali na região do Rio Doce, foi vamos dizer assim, esse suprimento
maravilhoso de energia elétrica que proporcionou todo o desenvolvimento da indústria no Espírito Santo, da grande indústria de exportação no Espírito Santo. Então, a mesma coisa agora está se projetando com o gasoduto. Um gasoduto que vai praticamente atravessar o nosso estado, oferecendo uma carga de energia, né, para a indústria a preço barato. E nós podemos imaginar que muitas indústrias virão realmente se instalar no Espírito Santo. Agora, se nós repetirmos os erros que nós repetimos desde os anos 50, nós podemos dizer que nós estaremos fadados à desertificação e à miséria da grande população brasileira, capixaba, né, inclusive com bastante miséria na região costeira, né, e esvaziamento da região mais interiorana, né, uma perda total da biodiversidade e ficaremos assim uma espécie de um deserto com grandes ilhas industriais e com muita energia. Perfeito. O programa agora vai ter que fazer um pequeno intervalo. Tá? A mídia vai para o intervalo e voltamos logo em seguida. Mídia conversa hoje sobre petróleo no Espírito Santo. Com a gente, o secretário do Estado de Ciência e Tecnologia, Fernando Erquenhoff, e o historiador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Luiz Cláudio Ribeiro. Secretário, no bloco anterior, o professor estava falando sobre os impactos que o petróleo pode causar no Estado. E para o senhor, quais são os impactos? Olha, eu acho importante ressaltar que o Espírito Santo é um pouco parte do que nós chamamos de tragédia brasileira. Uma sociedade injusta, com má distribuição de renda, um país que ficou retardatário no seu desenvolvimento. Então o Espírito Santo faz parte desse cenário. Agora, eu estou otimista, no sentido de que otimista é você vislumbrar uma situação melhor do que a situação anterior. É bom a gente não se esquecer que o Espírito Santo passou por uma extrema desorganização institucional. Nós estivemos sob o domínio do medo. O senhor se refere a que exatamente? Exatamente, a máquina administrativa, o governo do Estado. O Estado esteve controlado pelo crime organizado. Então, a gente nunca pode se esquecer disso. Então, hoje você tem o quê? Você tem governança, você tem uma institucionalidade democrática, você tem uma colaboração entre o judiciário, o legislativo, não é? e o governo do Estado, e uma agenda que a sociedade está construindo. Eu vejo uma agenda muito positiva. A sociedade quer construir, junto com o governo, não é? Junto com as instituições de ensino, junto com a opinião pública, um Estado em desenvolvimento. É claro que nós não vamos superar, não é, o passivo ecológico, o passivo ambiental, o passivo cultural, o grande passivo em ciência e tecnologia da noite para o dia. Isso vai ser um processo, é uma agenda que vai ser construída pela sociedade capixaba. Não que nós devamos esquecer isso, isso tem que estar presente. Mas eu vejo uma convergência muito grande no Estado do Espírito Santo em favor de boas administrações, em favor de boa governança, em favor de boas escolas,
em favor da segurança pública, democrática, em favor do desenvolvimento econômico e em favor da nova agenda que nós temos que construir, professor. Essa é a minha tese. Quer dizer, nós estamos ainda por construir uma agenda junto com a sociedade de tecnologia de informação, que nós estamos muito defasados, de ciência, tecnologia e inovação, que nós estamos defasados, e também uma nova agenda de meio ambiente. Nisso eu concordo com o senhor. Quer dizer, o Espírito Santo tem que se repensar nesse novo quadro da sociedade do conhecimento e da informação, não é? Onde a indústria de petróleo assume a importância com os bônus e com os ônus, com os impactos positivos e negativos que ela pode ter com a sociedade. Então, essa é a minha opinião. Agora, o senhor acredita que está sendo feito um planejamento adequado para evitar os impactos negativos? Eu acho mais importante, o que eu acho mais importante é o seguinte: primeiro, né, o governo do Estado, e aqui estou falando quase como cidadão, embora seja difícil de fugir da minha função de secretário, o governo do Estado defende, e como a sociedade capixaba, o desenvolvimento econômico sustentado. Essa agenda não vai ser construída da noite para o dia e nem só pelo governo. É sociedade, governo e o setor produtivo. Esse é o ponto mais importante nessa questão que você está levantando. Mas eu passaria a palavra para o professor que está querendo se... O senhor quer acrescentar? Eu acho que, na minha forma de ver, e não só apenas olhando de dentro da universidade, mas tentando exercer um olhar um pouco mais amplo da sociedade, como ambientalista e como uma pessoa que procura colaborar, né, junto aos movimentos sociais, né, eu diria que eu vejo o governo do governador Paulo Artung ainda tímido na iniciativa ambiental, na iniciativa no sentido de trazer mais os movimentos sociais, a sua colaboração, a sua experiência de organização para dentro desse debate, né? Nós temos bastante dificuldade de ter acesso, né, sobretudo ao Palácio Anchieta, temos a dificuldade de ter acesso ao governador, aos seus assessores. Claro que eu não incluo o Erkenhoff, mas ao Júlio Bueno, nós tentamos uma interlocução e acho que o governo do Espírito Santo, particularmente o grupo restrito do governador, eu acho que se fecha muito dentro do Palácio Anchieta, cerca muito o governador, né, e passa uma falsa impressão para a sociedade de que tudo está resolvido no âmbito do governo, de que o governo já providenciou tudo, de que o governo domina o saber, domina todas as variáveis e, nesse caso, a sociedade deve simplesmente aguardar para ver, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o histórico do próprio anúncio das descobertas que acontecem no Espírito Santo, no campo do petróleo, para não sair do tema que você está tratando, ou mesmo dos grandes investimentos que as empresas vão fazer. Ora, eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Às vezes, 100% das vezes, eu fico sabendo das coisas, dos anúncios, dos grandes projetos, estou falando aqui de bilhões de dólares, eu fico sabendo pela Gazeta, quando o governador resolve anunciar que foi descoberto um poço de petróleo, que a Petrobras vai fazer um investimento, que a Vale do Rio Doce vai construir alguma coisa. Recentemente eu soube da Samarco, enfim, o jornal oficial do governo é a Gazeta, e toda a estratégia de conversa com a sociedade se esgota na Gazeta. Então a crítica que eu faço, peço licença ao secretário, eu gostaria que o governo ampliasse os canais com a sociedade, né? Acho que o governo Paulo Artung é um governo que a sociedade capixaba, né, tem assim, muita boa vontade, muito boa esperança. O cacife eleitoral, o cacife político do grupo todo é um cacife bastante alto, né? Só que, na minha forma de entender, ainda o governo me parece assim, como se estivesse ainda naqueles primeiros momentos de ocupar o governo, né? Trabalhando
ainda com os técnicos, preparando, né, trabalhando muito em parceria com as empresas, as grandes empresas, mas ainda não, a sociedade não sabe o que vai trazer, o que vai significar isso, porque o cidadão, né, ele está interessado em saber como as coisas vão acontecer na vida dele, no dia a dia dele, em que a presença de 2 bilhões e 800 milhões de investimentos na Vale do Rio Doce, né, vai tirá-lo de dentro de uma vala de esgoto, né, onde, né, tem as pessoas, ele está sem emprego, ele está contaminado, ele não tem perspectiva. Então, eu acredito que esse cidadão, né, ainda não está sendo contemplado no projeto. Nós estamos vendo, nós estamos traçando no Espírito Santo uma sociedade virtualmente dividida entre aqueles que participam do que está sendo projetado e aqueles, na grande maioria, que não terão a chance de participar, né? Eu digo o seguinte, no campo do petróleo, por exemplo, a gente está vendo que muitas pessoas, muito do que está sendo anunciado, nós não temos capacidade, não temos formação, qualificação de pessoal para os empregos que vão ser gerados. Nós temos um histórico problemático no Espírito Santo. Quando a CST se implantou aqui, no início dos anos 80, né, a CST trazia técnicos, pessoas de Minas Gerais, da Uzi Minas, da Acesita, né, de várias regiões do Rio Grande do Sul, e trazia, inclusive, pagava mudança, dava casa, né? Dava incentivo para eles virem. E aí eu tenho vários colegas, várias pessoas que na época eram técnicos recém-formados na universidade, técnicos recém-formados na Escola Técnica Federal, que nunca conseguiram emprego, que foram, né? Não, capixaba aqui não entra, porque na verdade nós não tínhamos experiência, né? E a indústria de petróleo não é só a indústria de gerentes, nós precisamos de mecânico de plataforma, nós precisamos de operadores de embarcações, nós precisamos de marinheiros, nós precisamos de uma plataforma, ela leva muita gente, muita gente. Posso? Quer dizer, eu acho que nós não podemos transformar esse programa num programa de contra ou a favor o governo Paulo Artung, mas eu me sinto no dever de defendê-lo, né? Defender o nosso governo, né? É preciso recordar como que o Espírito Santo foi encontrado. O Espírito Santo estava com 3 meses de salários atrasados, isso não é brincadeira, deficitário, uma máquina pública depredada, fisicamente depredada, os poderes desorganizados em conflito e uma sociedade aterrorizada pela segurança, que é um problema muito complexo, né, e pelo banditismo que havia no Estado do Espírito Santo. Então, eu não acho justo, embora defendo o direito democrático do professor colocar a sua opinião, ele fez uma crítica bastante ampla, eu não poderia rebatê-la uma a uma, mas não acho justo não reconhecer a obra imensa, enorme do governador Paulo Artung. E quero enfatizar um ponto aqui, que eu sou testemunho. O governador recomenda a todos os seus secretários, aonde convocado para o debate, vá. Defenda a nossa proposta, porque se a nossa proposta é baseada numa racionalidade, numa transparência administrativa, num espírito democrático e republicano. Então, esse ponto eu acho importante enfatizar. Não é? É verdade que nós temos que escutar a sociedade para construir essa nova agenda. Eu não participo do Conselho do Meio Ambiente, mas no Conselho de Ciência e Tecnologia, os 3 setores representados, e acredito que de resto, no governo do Estado, tem amplo e total direito de liberdade de opinião e de votação. A relação nossa com a mídia é direta e transparente. Todo secretário é obrigado a comparecer às sessões públicas,
a prestar conta aos cidadãos e a prestar conta à mídia. Eu acho importante resgatar esse ponto, porque parece que a gente pode esquecer o passado. Não, Não é? perfeito, secretário, mas temos que voltar ao assunto do petróleo, que é o tema do nosso programa de hoje. Então, eu queria saber do senhor, o senhor acha que o Estado tem profissionais qualificados para trabalhar na indústria do petróleo? Essa sua pergunta é muito interessante, né? Porque eu ouvi recentemente um seminário com o querido secretário Júlio Bueno, e ele ressaltava exatamente esse ponto, né? Nós podemos ter alguma deficiência, algum déficit de mão de obra, tanto na área de petróleo e gás, como de metal mecânica. Nós temos que correr atrás da formação de técnicos e tecnólogos nessa área. Mas eu acho que esse não é o único desafio do Estado do Espírito Santo. Eu quero ressaltar isso. O professor levantou um ponto muito importante. Falou em desemprego, em pessoas que não se empregavam, né? Em algumas áreas, certamente nós teremos excesso de oferta. Algumas áreas, temos muitos cursos na área de humana, na área jurídica, mas nas áreas tecnológicas, possivelmente nós teremos déficit, uma oferta que não atenda a demanda. Mas eu quero ressaltar outro ponto aqui que eu falei inicialmente. Além de certamente... Você acha que tem uma oferta que não atenda a demanda? Não, eu acho que vai ter a demanda que vai existir não vai ser atendida. Tá. Desculpe se eu confundi ou se eu troquei as palavras, mas eu quero levantar um outro ponto aqui. Nós temos sim que formar técnicos, tecnólogos para a indústria de petróleo, para metal mecânica, para granito e mármore, para a fruticultura que está explodindo no Estado do Espírito Santo, mas nós temos que formar excelência. Isso não é elitismo. Nós temos que formar programas de excelência. Temos que gerar alta inteligência nesse Estado que se reproduza. Nós temos que ser uma referência nacional de excelência nessas áreas que são nossas vocações econômicas. Essa é a minha opinião. E estamos no caminho certo para essa qualificação especializada? Eu acho que o rumo está dado. Hoje, uma convergência no Estado do Espírito Santo, e a Semana de Ciência e Tecnologia que foi realizada, e foi a maior semana de ciência e tecnologia do país, mostrou que a sociedade está interessada, sim, em ciência, tecnologia e inovação. Desde as crianças das escolas de primeiro e segundo grau, as escolas, os centros tecnológicos, a FAESA, a UFES e mais 10 institutos de ensino superior, há uma convergência hoje de que o Espírito Santo quer entrar na sociedade do conhecimento, na sociedade da inovação e na sociedade, nessa nova sociedade. Porque senão nós vamos nos tornar periferia do país e do mundo. Essa convergência, no meu entender, também está posta. Os principais atores, quem são os principais atores? A comunidade acadêmica, o setor produtivo, a mídia, a comunidade de tecnologia, de informação. Nós temos que sentarmos e falarmos assim, nós queremos isso. Então as condições estão dadas. Porque quando você sabe o que quer e tem os atores convergindo em relação a essa questão, é iniciar a caminhada. Perfeito. Professor Luiz Cláudio, estamos falando muito sobre o Estado aqui. Queria saber do senhor o que o senhor acha que você acha que o governo atual, de que forma o governo atual pode transformar a riqueza vinda do petróleo em desenvolvimento para o nosso Estado? Bom, antes eu gostaria de me reportar ao que disse o secretário em relação à questão anterior, quer dizer, não é também a minha intenção nessa entrevista, nesse papo aqui, a gente fazer um debate sobre o governo, nem a minha posição não é uma posição de alguém que se opõe ao governo, pelo contrário, uma pessoa que se coloca numa posição de colaboração, inclusive de oferecer algumas observações modestamente do que a gente tem visto na sociedade, né? Então, é nesse sentido, e não quero aqui também desmerecer o esforço do governo no sentido de arrumar, né, a casa, né, no sentido da moralidade, mas eu quero apenas reforçar, quer dizer, acho que o governador Paulo Artung poderia abrir um pouco mais o governo no sentido de se aproximar mais, e faço isso até mesmo assim em relação
até mesmo se eu pegar a análise, né, o mapa eleitoral da última eleição, né, eu acho que a eleição mostrou isso. A eleição em Vitória, sobretudo em Cariacica, né, as pessoas estavam se sentindo muito excluídas, sabe, assim, o poder está pouco interessado nelas. Tudo é debatido numa esfera muito elevada. O senhor está se referindo que está faltando transparência no governo? Não se trata de transparência. Talvez seja até vamos dizer assim, a política de comunicação, talvez seja. Entende? Mas o que passa é que as grandes decisões no Estado são tomadas, né, vamos dizer assim, a partir do governo e as empresas. Essa é a ideia que passa. Eu sei que o Fernando vai rebater isso aí, mas eu quero, falando agora, tratando da questão do desenvolvimento que você me perguntava, eu acho importante essa pergunta, que eu quero frisar, há uma diferença... Professor, então, desculpa um minuto, nosso tempo estourou, a gente volta com essa pergunta mas no faz terceiro parte, bloco. isso daí faz parte. Só que Ele faz agora um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Mídia conversa hoje sobre petróleo no Espírito Santo. Com a gente, o secretário do Estado de Ciência e Tecnologia, Fernando Erquenhoff, e o historiador e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Luiz Cláudio Ribeiro. Professor, no bloco anterior nós estávamos conversando, eu te fiz uma pergunta, né, que foi de que forma que o Estado poderia transformar a riqueza do petróleo em desenvolvimento, de forma o governo do Estado poderia transformar a riqueza em desenvolvimento. Sim. E o nosso tempo estourou, não foi possível que o senhor respondesse. Então, peço que o senhor responda agora. Bem, nós precisamos observar que aí existem dois conceitos diferentes, que é o conceito de crescimento econômico e o conceito de desenvolvimento econômico. Muitas vezes a mídia até confunde, porque ela coloca o conceito de crescimento econômico, quando ela talvez está pensando em outra coisa. O crescimento econômico, ele pode se dar de uma forma localizada, em um setor industrial. No caso do Espírito Santo, por exemplo, os investimentos em siderurgia podem provocar um crescimento econômico significativo no nosso estado. Vão aumentar nosso volume exportado, vai aumentar, enfim, várias atividades ligadas, né, a esse setor da economia, que é importante aqui no nosso estado. Mas isso não significa que ele vai gerar desenvolvimento econômico. O conceito de desenvolvimento, ele parte do crescimento econômico, mas ele se amplia em todos os setores e ele deixa a dimensão econômica para também contribuir, melhorar, né, as outras dimensões da vida social, né? Então, nós temos que pensar na questão da vida, que as pessoas possam gozar de boa saúde, que as famílias possam ser estruturadas, que as pessoas possam morar em lugares sadios, respirar um ar puro, né? Ter expectativa positiva para o futuro, né? Serem pessoas que têm uma contribuição, um papel proativo na sociedade. Nesse ponto e nesse caso, né, as pessoas, elas também estimulam o mercado de consumo e que fazem com que a economia se expanda como um todo. Isso, os casos mais clássicos são a Inglaterra, a Bélgica,
né, a França, a partir do século XIX principalmente. E aqui no nosso estado, nós temos o exemplo, no Brasil, nós temos o exemplo de que nós podemos gerar desenvolvimento econômico mesmo sem indústria, né? Por exemplo, o turismo, né? Existem regiões da Espanha, da Itália, que não tem indústria, mas são regiões onde o desenvolvimento econômico, né, ele trouxe essa ampliação da expectativa da qualidade de vida das pessoas. Então, o que eu acho importante no nosso estado, nós temos vantagens, né, hoje, né, que o governo deve explorar e deve pensar num prazo longo. A partir do governo Paulo Artung, e não importa quem sejam os próximos governantes, nós precisamos deixar um caminho já começado. Eu, então, começaria a partir de um mapeamento econômico, ecológico do nosso estado, no sentido, né, de se conhecer as regiões que sofrem maior estagnação, conhecer as regiões mais dinâmicas, conhecer quais são realmente os recursos naturais do Espírito Santo. E quando eu digo, em termos de território, eu também incorporo a territorialidade marítima, né? Porque o nosso estado tem soberania sobre uma parte do Oceano Atlântico que deve ser exercida, essa soberania, pelo estado e pela sociedade, né? Representam recursos naturais, como é o caso do petróleo, né? Mas não somente. E também na questão tradicional da pesca, enfim, da própria genética existente aí. Eu também faria, acho que é importante para que haja desenvolvimento, que os municípios se estruturem mais, talvez esse fundo de petróleo, né, os royalties possam ser direcionados no sentido de não apenas serem direcionados para os municípios com águas banhadas, com terras banhadas por águas onde existe a exploração de petróleo, né? Ou quando existe no mar, mas que seja distribuído como um todo no sentido de se planejar o crescimento desses municípios, conter a expansão urbana e também o esvaziamento das cidades, né? Que nós possamos saber onde cada família capixaba existe, mora, quais são as dificuldades que ela vive, que nós possamos realmente fazer um planejamento para um território pequeno, com uma população pequena, né, relativamente pequena, onde há ainda a possibilidade de nós alcançarmos a todo mundo. Então, acho que o desenvolvimento econômico ele tem que partir, né, de uma visão que as empresas também devem incorporar, no sentido de que um investimento, né, ele traz em si, ele mexe com toda a sociedade, ele gera impactos também negativos. Então, por exemplo, o que nós temos assistido hoje é uma resistência muito grande das empresas, das grandes empresas, direcionarem recursos para a conservação ambiental. Elas tratam isso como custo, elas estão habituadas a tratar isso como custo e não incorporam, inclusive, a legislação que já existe, né? Nós temos dificuldade de colocar esse tipo de pauta para o governo do estado, né? Nós precisamos em cada grande projeto, nós precisamos de ter recursos para a conservação dos impactos, para a minimização dos impactos. Nós temos propusemos há pouco na Assembleia Legislativa, por exemplo, que os EIA-RIMAS não sejam feitos, viu, secretário? Eu acho que incorpora isso aí, seria um dado muito importante para a Secretaria de Ciência e Tecnologia também. Hoje os EIA-RIMAS são feitos como se cada grande projeto industrial, né, cada intervenção na natureza fosse de uma forma isolada, como se a Vale fosse isolada, não interagisse, né, com a CST, com a Aracruz Celulose, com a Samarco. Então nós precisamos pensar nos EIA-RIMAS cumulativos, né? Por exemplo, quando a gente vai pensar num gasoduto, nós não podemos pensar naquele gasoduto apenas os impactos da implantação da obra do gasoduto, mas dos efeitos desse gasoduto quando estiverem aí implantadas as indústrias que ele vão gerar. Então nós precisamos estudar mais os cenários futuros. Os economistas fazem isso muito bem, né? Precisamos incorporar estudos de cenário, porque, ora, no momento em que o petróleo não for mais a bola da vez,
o que é que nós vamos fazer? Né? Ou quando e se houver um problema, vamos considerar um cenário pessimista, se houver uma guerra, por exemplo, onde o mundo não absorver mais celulose, não absorver mais, se parar, né, a exportação de minério de ferro, de celulose, nós vamos viver de quê? Então nós precisamos incorporar essa visão estratégica. Né? Perfeito. Bom, eu acho que tem um ponto que tem que ser esclarecido aqui. Né? Mas eu peço ao senhor que mantenha a nossa linha, o tema do programa, que é o petróleo. Infelizmente, o professor levantou 50 questões, inclusive fez críticas, no meu entender, não corretas em relação ao governo do Estado. Se você eu me entendo permite. perfeitamente a sua necessidade de defender o governo do Estado, Não, mas... eu não tenho necessidade de defender o governo do na Estado. sua posição como secretário. Não é minha posição como cidadão. Não é? É importante, nós devemos recordar aqui que no Estado do Espírito Santo, a empresa Xerox saiu porque era um estado de chantagem. Devemos recordar aqui que, em nome do meio ambiente, a Aracruz Celulose foi chantageada, que ainda no governo Paulo Artung, a TA Oil foi barrado junto com o judiciário vantagens fiscais que não eram corretas. Né? Então, eu não poderia responder a todas as perguntas, mas eu acho que são colocações injustas, porque eu vejo o governo Paulo Artung discutir com o empresariado, sim, mas publicamente, apresentando todos os números. Os números são todos colocados publicamente. Eu vejo o secretário Júlio Bueno apresentando as suas propostas com transparência, discutindo em todos os setores onde é convocado. Eu não tenho notícia, eu acho importante colocar, de nenhuma falcatrua no governo do Estado. Dada a lisura que trata a coisa pública, o secretário Zé Teófilo. Então, o governo Paulo Artung trata sim com as empresas, mas de forma clara e transparente. Isso é uma novidade na relação governo-Estado, governo-sociedade no país. Eu não poderia responder a todas as acusações que são feitas, mas acho injustas e fora do contexto histórico. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que nós temos que entender o que foi feito no Espírito Santo. O Espírito Santo está havendo uma recomposição da máquina pública, inclusive do setor de meio ambiente, com novas contratações, do INCAPER com novas contratações, a estruturação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é uma secretaria que olha para o futuro, políticas novas na área de cultura. Então, é importante entender isso. Eu não tenho tempo para responder todas as questões, mas na hora que o Espírito Santo adquirir capacidade de investimento, isso ocorrerá a partir do próximo ano, é claro que o governador e o seu governo vai ter mais condições de lidar com todos esses problemas que o professor está levantando, inclusive na área ambiental. Agora, essas coisas vão ser resolvidas passo a passo, em conjunto com a sociedade, ao qual nós devemos prestar conta. Então, eu acho que esse é um ponto que deve ser ressaltado. Agora, perfeitamente. Mas são relevantes essas questões que estão sendo discutidas aqui, sem dúvida nenhuma. Mas insisto, nós temos que voltar ao tema do petróleo. Pois não. Tá? O senhor mencionou o governo Paulo Artung, que ele está citando números para o empresariado. Então, eu peço ao senhor que fale para nós como é que é feita a distribuição dos royalties aqui no Estado. Olha, nós sabemos, os números que eu tenho é que são gerados no Brasil em torno de quase 3 bilhões de royalties. Não é? Em torno de 1 bilhão ou mais é repassado ao Estado. O Espírito Santo recebeu em torno de 50 milhões por ano. Não sei exatamente esses números, mas aí é importante ressaltar também, esse royalty do Espírito Santo foi usado para pagar o funcionalismo do Estado, que ficou 3 meses atrasado por irresponsabilidade de governos anteriores. Isso é importante ressaltar. Como a produção de petróleo vai aumentar, não é? Nós vamos ter mais capacidade de investimento para lidar com a questão da saúde, para a questão da educação, para a questão da segurança, para a questão do meio ambiente. Essa máquina tem que ser toda remontada, ela tem que ser toda reestruturada para a questão da ciência e tecnologia.
Não é? Ou seja, eu acho que nós vivemos uma conjuntura que eu falei de otimista no Estado, não falsamente otimista. Há uma convergência no Estado. O professor tem razão. Nós temos que ouvir mais a sociedade, cada vez mais. Nós temos que nos comunicar mais, nós temos que prestar mais contas, temos que ouvir mais a sociedade organizada. Essa é a nossa disposição. Mas é importante colocar esse novo estágio que agora vem em 2005 no Estado do Espírito Santo. O Estado readquire uma limitada capacidade de investimento e está atraindo, sim, investimentos empresariais. E nós não temos vergonha de dizer isso. Dentro de um projeto de desenvolvimento sustentado. Dentro de um projeto de desenvolvimento sustentado. Então, nós queremos também, e essa é a nossa política, que é a política da sociedade do Espírito Santo, é uma política dos municípios, é uma política do cidadão. Nós queremos um desenvolvimento econômico equilibrado, em equilíbrio com o meio ambiente, em equilíbrio com os municípios, em equilíbrio com a questão urbana. Temos uma fórmula mágica e uma receita pronta? Não. Nós temos que discutir cada vez mais com a sociedade. Essa é uma questão relevante que o professor levanta. Luiz Cláudio, a última pergunta, nosso tempo já está se esgotando. Ao longo da história do Espírito Santo, já houve uma expectativa de crescimento do Estado tão grande como está havendo hoje? Olha, a história da República é uma história de grandes aspirações ao desenvolvimento. O Espírito Santo sempre foi um Estado, no século XX, né, primeiro com o Jerônimo Monteiro, de 1908 a 1912, quer dizer, ele foi o que, né, primeiro teve a iniciativa de colocar o Estado na dianteira. Claro que a gente não pode também negar o espírito empreendedor do Muniz Freire, né, sobretudo fazendo as transformações aqui em Vitória, né, naquele momento em que o Brasil tentava reproduzir a chamada Belle Époque parisiense, né? O Rio foi todo remodelado, quer dizer, o Clube de Engenharia, com seus intelectuais engenheiros como Lauro Miller, Saturnino de Brito, né, Paulo de Fronten e outros grandes nomes da engenharia brasileira. Aqui no Espírito Santo, o Saturnino de Brito foi trazido pelo Muniz Freire, né? Depois, sobre a região de Cachoeiro foi muito beneficiada por isso, por esse ideal, né, industrial, né, com Florentino Avidos, primeiro com Jerônimo Monteiro e depois de 24 a 28 com o Florentino Avidos. Eu acho que o governo, a interventoria de Jones Santos Neves também, se não me engano, de 41 a 43, Jones Santos Neves, Jones, antes de ser governador, foi interventor durante 2 anos no Espírito Santo, e também na década de 30, né, quando houve a administração municipal do Asdrúbal Soares, né, havia assim um interesse, uma ideia já incorporando, né, as técnicas de planejamento urbano, junto com o planejamento econômico. O Jones, por exemplo, na década de 50, ele já fez todo um planejamento onde ele previa a participação da iniciativa privada, né? Então, por exemplo, toda a área da Beira-Mar, essa região toda, o Jones previu a participação de empresários, e depois ele até se frustrou um pouco porque a coisa não aconteceu na medida em que ele estava esperando. Mas eu acho que quem simboliza bem realmente esse espírito empreendedor no Espírito Santo, no século XX, é Jones Santos Neves. Então, né? O senhor conclui como? Que já houve uma expectativa nessa época de Jones Santos Neves? Eu acho que o século XX foi todo um século de grandes expectativas. Nós tivemos fatores internos no Espírito Santo,
fatores do Brasil e fatores do mundo que, vamos dizer assim, impediram uma continuidade. É por isso que eu friso num projeto de longo prazo, que não olhe partido, não olhe governante, que pense o Espírito Santo numa projeção do seu território, incorporando também o mar, mas a franja baiana, a franja mineira, a franja carioca, você está entendendo? E que traga uma visão, que o Espírito Santo ocupe o seu lugar no Brasil, mas também não fique apenas pensando na exportação apenas, ou que não fique apenas pensando, enfim, em algum setor. O setor agrícola é importante, o pequeno produtor é importante, cada pessoa que tem uma posada, um hotel, um bar é importante, ela tem uma contribuição a dar. Perfeito, professor. Infelizmente, nosso tempo estourou mesmo, já ultrapassando até alguns minutos. Queria agradecer muito a presença dos senhores aqui hoje, secretário, professor. Foi um prazer. Muito obrigado por terem vindo. Mídia de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana, mais um tema atual para você. Tenha boa noite e até lá. Daí, começou o rock.